Olá, pessoal, bom dia. Dou as boas-vindas a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Jadismar, eu sou professor de Sociologia de vocês. Na verdade, eu sou formado em Filosofia, mas trabalho também com a disciplina de Sociologia, certo? Então, vamos iniciar nossos trabalhos, começando as nossas aulas dessa forma remota, né? Uma forma diferente de trabalhar, uma forma diferente de dar aulas, porém, é uma forma de chegar até vocês. Então, espero que vocês possam aproveitar o máximo que puderem dessa forma de estudo, dessa forma de interação, tanto para comigo como também com vocês, certo? Então, vou fazer o possível para tornar nossas discussões, nossas reflexões o mais fácil, da forma mais clara possível, para que vocês possam compreender. Tudo bem? E qualquer necessidade, qualquer dúvida, vocês podem interagir comigo pelas mensagens, e a gente vai mantendo esse contato. Tudo bem? Então, a gente, nesse primeiro momento, nós vamos iniciar nossa aula de Sociologia. E, como não poderia ser diferente, eu vou iniciar mostrando, né, a parte introdutória da disciplina. Então, eu vou espelhar aqui o material para vocês, o qual deixarei também disponível posteriormente para que possam acessar, para que possam revisar posteriormente, tá certo? Então, vou espelhar aqui o material. Esse nosso material. Pronto. Então, nós vamos iniciar por aqui, tá certo? A sociologia é a disciplina que vocês estão começando a ver agora. Para vocês é nova, né? Porém, ela não é uma disciplina tão nova assim. Já é uma disciplina que já tem alguns anos. E estudar a sociologia, a princípio, nos remete ao fato de pensar a sociedade, né? Costumo perguntar para os meus alunos o que é que eles compreendem por sociologia, o que é que eles acham que é a sociologia. E, por incrível que pareça, a maioria dos alunos remete a um conceito já bastante utilizado, né, que a sociologia é um estudo da sociedade. Ocorre que dizer que a sociologia é um estudo da sociedade é reduzir demasiadamente a ciência a sociologia a um conceito que está associado à palavra sociologia, né? De fato, sócio é sociedade, logia vem de estudo. Juntando essas duas palavras, nós temos estudo da sociedade. Como eu disse, essa é uma explicação sobre a palavra sociologia. Porém, a ciência vai muito mais além, ela é muito mais abrangente, né? Então, pensar a sociologia enquanto ciência é pensar a sociologia com uma forma mais abrangente, mais ampla. E é exatamente isso que nós vamos aprender, que nós vamos discutir a partir de agora. Tudo bem? Evidentemente, nós vivemos em uma sociedade altamente complexa, onde pessoas interagem com outras, e sabemos que essa interação ela ocorre de diferentes formas, né? Porque é preciso considerar as diferentes culturas, é preciso considerar os diferentes costumes, é preciso considerar hábitos, é preciso considerar uma economia, é preciso considerar uma educação, uma política. Então, são imensos os fatores que nos remetem
ao estudo da sociologia. Então, não podemos reduzir a um conceito único, não podemos reduzir demais a sociologia a um conceito bem específico, porque ela é muito ampla, muito abrangente. Então, a sociologia é uma ciência, né, que tem por objetivo estudar problemas sociais. Estuda a sociedade? Sim, é óbvio, mas ela se debruça sobre esses problemas que a sociedade vive. Né? Vamos começar por aqui. Então, o que é sociologia? Primeira pergunta que eu trago para vocês é esta: por que estudar sociologia? Qual a necessidade de estudar essa ciência? De que forma esse conhecimento se relaciona com nossas vidas? Qual a importância, que essa ciência traz para nosso cotidiano, para nossas relações? Enfim, por que ela é importante? São questões instigantes para nós. Ora, como eu tinha dito ainda há pouco, a sociologia, aliás, a sociedade é uma ciência complexa. A sociedade, ela é complexa, na ciência, a sociedade é complexa. Então, é preciso compreender essa sociedade. É preciso compreender não exatamente os problemas sociais, saber quais são os problemas sociais, mas a sociologia nos ajuda a entender o porquê do surgimento desses problemas sociais. O porquê, por exemplo, da desigualdade social, o porquê, das diferenças culturais, o porquê que as pessoas se comportam de formas distintas, dependendo da região, dependendo da cultura, dependendo das religiões. Então, a sociologia nos remete a isso. E aí não é preciso, ou não se trata apenas de querer saber quais são os problemas que afligem a sociedade como um todo, mas é preciso saber a origem, é preciso saber a causa desses problemas. E é por isso que surge a sociologia, para nos ajudar, para contribuir para que a sociedade, para que as pessoas possam entender como se dá todo esse processo. Então, por que estudar? Porque é preciso compreender esses problemas, porque é preciso aprender o porquê do surgimento desses problemas para trabalhar exatamente em cima deles e buscar uma possível solução ou uma possível, vamos dizer assim, uma forma diferente de atuar para evitar certas questões. Então, ela se relaciona com nossas vidas? Sim, porque a nossa vida em sociedade ela é recheada de problemas. E entender esses problemas é importantíssimo. Tudo bem? Vamos adiante. Então, tenho aqui um conceito de sociologia, que diz assim: enquanto ciência, a sociologia estuda os fenômenos sociais, ou seja, as relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios, gerando normas de comportamento, atitudes, formação de grupos e elaboração de ideias sobre os mesmos grupos. Então, é o nosso primeiro conceito de sociologia, e a gente começa vendo que a sociologia estuda os fenômenos sociais, acontecimentos sociais, problemas sociais, tudo que estiver relacionado a relações entre pessoas, a sociologia vai se debruçar. Também relações entre indivíduos, entre eles, entre eu e as pessoas que convivem comigo, as pessoas que se relacionam comigo, seus comportamentos, as atitudes, a formação de grupos, de ideias, enfim, ideologias. A sociologia vai se debruçar sobre todas essas questões. Então, para iniciar a fundamentação sobre essa ciência, nós temos aqui Émile Durkheim. Ele é considerado o pai da sociologia acadêmica, é um francês, um sociólogo francês. Na verdade, ele não foi o primeiro sociólogo, mas ele ficou conhecido, ele se destacou por dar à sociologia uma característica diferente. Ele inovou, vamos dizer assim,
e por isso ele foi considerado o pai da sociologia. Então ele vai dizer que a sociologia, né, ela estuda fenômenos sociais. E esses fenômenos sociais, eles são sui generis. Mas o que essa expressão quer dizer, né? A expressão sui generis quer dizer que a sociologia estuda algo que é original dela. Na verdade, isso não quer dizer que o problema seja apenas da sociologia, porque um determinado problema pode ser estudado tanto pela sociologia, pela filosofia, pela química, pela física, pela biologia e por tantas outras ciências que a gente pode imaginar. Portanto, a sociologia busca o estudo dessa questão, desse problema, no que se refere a ela, no que interessa para ela. Né? Por isso que ela é um fenômeno sui generis, os fenômenos estudados por essa ciência. Então, é uma ciência específica para seu estudo, um único gênero. Né? Então, vamos adiante. Trago aqui um exemplo do cigarro. Né? O cigarro, nós sabemos que é algo social hoje, né? Muitas pessoas fumam, muitas pessoas fazem uso do cigarro. Nós sabemos também que o cigarro ele traz muitas consequências para o ser humano. Mas a sociologia ela não quer saber desses problemas todos que traz para o ser humano, porque a questão que ela vem estudar é apenas a questão social trazida pelo cigarro, a consequência social que é trazida pelo cigarro para a sociedade. Né? Por exemplo, a química. A química vai trazer um estudo sobre o cigarro enquanto uma substância que causa dependência química. A biologia, por sua vez, vai estudar o cigarro enquanto substâncias que deterioram o pulmão. Né? E aí ela vai se enquadrar em toda a questão prejudicial à saúde, a questão do organismo humano que é afetado pela substância da nicotina. Né? A psicologia, por exemplo, vai estudar sobre os efeitos psicológicos, a ansiedade, né? O cidadão que fuma, que se torna dependente do cigarro, que sente prazer quando fuma, né? Não consegue se libertar, né, do vício, do cigarro, de fumar, e enfim. E, por último, aqui nós temos a sociologia, que, por exemplo, ela vem estudar os interesses econômicos, o lucro. A gente sabe que o comércio do cigarro, ele traz muito dinheiro, ele movimenta muito dinheiro e, consequentemente, né, gera lucro. Dentro de um capitalismo em que há uma velocidade demasiada, né? Então o cigarro contribui para isso, o cigarro contribui para movimentar a economia de um país e, consequentemente, traz resultados sociológicos, né? Então, percebam que a sociologia aqui traz uma questão que é particular dela. Ela não vai se meter nas questões da química, da biologia, da psicologia, não. Cada ciência vai estudar aquilo que lhe interessa, assim como a sociologia vai estudar aquilo que é interessante para ela. Né? Então, nossa vida cotidiana é social, ou seja, não estamos sós no mundo. Aristóteles já vai dizer que nós somos animais políticos. E uma vez sendo animais políticos, nós precisamos manter essa interação, né, com todas as outras pessoas. E por isso nós não estamos sozinhos e nem conseguiríamos viver sozinhos. Nós dependemos de uma comunidade, nós dependemos de uma sociedade. Isso faz de nós sermos quem realmente nós somos, né? Então, como consequência disso, o indivíduo é um produto do meio, é um produto social. Isto é, o que as pessoas fazem é condicionado, muitas vezes pela convivência com outros indivíduos e grupos de indivíduos. Vocês já devem ter percebido que nós somos seres influenciadores, ao mesmo tempo que somos seres influenciados.
E a sociedade, ela provoca isso no ser humano. Ao mesmo tempo que nós influenciamos, nós somos também influenciados pela sociedade. Ou seja, nossos comportamentos, eles são aprendidos, eles são passados de geração em geração, apesar que essa transmissão de conhecimento, ela vai se modificando e se ajustando ao meio, né? Dependendo do momento histórico, dependendo do tempo, né? E todas as questões sociais que vão aparecendo. Mas nós somos influenciados. Por exemplo, se eu vivo numa família em que o cigarro é um produto muito consumido, a probabilidade de eu também consumir esse produto é alta. Né? Mas se eu vivo numa família que o cigarro não é utilizado, então a probabilidade de vir a utilizar esse produto já é bem menor, já diminui. Né? Então percebam que há uma influência social. Né? Essa influência social é justamente um grupo que é estudado pela sociologia. Tudo bem? Então, Charles Wright Mills é um norte-americano, também um sociólogo. Ele vai dizer que a sociologia nos ajuda a entender o que acontece no mundo e como nos situamos nele. O que acontece no mundo e como nós nos situamos nele. Né? Ele vai trazer aí um exemplo do desemprego, por exemplo. Quando em uma cidade de milhares de habitantes, somente um indivíduo está desempregado, isto é um problema pessoal desse indivíduo. Porém, quando há um número excessivo de desempregados, há um problema público relacionado ao funcionamento da sociedade. Percebam que nós temos duas questões aqui. Uma que é particular e uma que é coletiva. Ora, percebam que o desemprego é um problema social, sim, mas quando ele é em grande quantidade. Porém, quando é em pequena quantidade, subtende-se que é um problema pessoal, torna-se um problema pessoal. Então, a sociologia vai se debruçar sobre um problema particular? Obviamente que não. A sociologia vai se debruçar sobre um problema que é social, sobre um problema que é genérico, tentando solucionar essas questões. Por exemplo, por que o desemprego acontece em grandes quantidades? Certamente, obviamente, que há aí um problema, um desvio de políticas públicas, né? Um desvio de administração pública, em que não está trabalhando o suficiente para manter, né, a criação ou a permanência de empregos. E a sociologia vai questionar justamente essa questão social. Porém, se o desemprego é em pequena quantidade, a probabilidade de ser questões particulares e pessoais, essa evidência já aumenta. Né? Então, a sociologia vai se debruçar com aquilo que é extenso, com aquilo que é mais abrangente, como, por exemplo, o desemprego em uma sociedade maior, o desemprego em uma sociedade bem mais abrangente. Tudo bem, pessoal? Então, em uma de suas obras, A Imaginação Sociológica, Charles Wright Mills, ele vai dizer assim: muitas questões sociais são influenciadas pelas modificações culturais, econômicas ou outras de caráter mais geral que ocorrem nas sociedades. Né? É isso que nós começamos a falar ainda há pouco, sobre o fato de sermos um produto social, o fato de sermos um produto do meio. Né? Como dizia Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade lhe corrompe. Né? Então, na verdade, nós já nascemos e somos lançados a uma sociedade já existente. Quando nós chegamos aqui, essa sociedade já existia. Então, eu não vou moldar a sociedade para atuar aos meus modos. Né? Eu vou me moldar e me adequar à sociedade.
Ora, a sociedade já existia. Então, veja que desde o início, desde o princípio, desde o nascimento do indivíduo, a sociedade já começa ali, ali moldar. A sociedade já começa ali influenciar. E é justamente essa influência que faz com que nós sejamos produto social, com que nós sejamos um produto do meio. Então, veja que a sociedade está lá, nós nascemos, e começamos a vivê-la. Aprendemos um monte de costumes, aprendemos um monte de atitudes e comportamentos. Né? Por exemplo, no Brasil, mais especificamente no Nordeste, nós temos uma nossa cultura, uma cultura própria, né? E eu costumo até dizer assim, por exemplo, nós temos o costume de comer carne de boi, né? Mas se de repente nós tivéssemos nascido, quem sabe, na Índia, lá nós teríamos adquirido o hábito de comer carne de cachorro, né? E comeríamos bem, né? Mas a princípio, a partir daqui da nossa experiência, a partir, né, dessa influência social que nós adquirimos, comer carne de cachorro para nós parece uma forma absurda, né? A princípio nós não queremos, mas se de repente tivéssemos nascido numa cultura que isso é normal, seria estranho comer carne de boi. Então veja que há uma interferência social na vida do homem, né? Dependendo da sua região, dependendo da sua localidade, dependendo de onde ele esteja, né? Então, continuando, pessoal, ele vai dizer assim, ele diz que precisamos ter consciência da ideia e da existência de uma estrutura da sociedade, das relações sociais, e utilizá-las como sensibilidade para sermos capazes de identificar as ligações entre as nossas diversas experiências da vida cotidiana. Né? Então, ter consciência é sumariamente importante, né? Dessas ideias, dessa estrutura da sociedade, ter consciência de como se deu a sua formação, ter consciência, né, dos costumes, por que há aqueles costumes, por que as pessoas se comportam de diferentes formas, às vezes fugindo de certos padrões que são criados pela própria sociedade. Né? Então, há toda uma questão. Sabemos que em grupos de famílias as pessoas são mais sensíveis, outras as pessoas são mais rebeldes, né? Então, isso vai depender muito de uma questão social, de uma questão, digamos, de aprendizado, de educação desde a infância. E tudo isso vai se refletir futuramente nos comportamentos sociais, né? Se, por exemplo, uma sociedade tem uma educação de qualidade desde o início, consequentemente, em uma idade mais madura, mais adulta, esses comportamentos que foram influenciados por uma educação de qualidade na infância vão se adequar e influenciar uma sociedade mais madura, para que seus comportamentos, para que suas atitudes sejam lá atribuídas, sejam lá utilizadas e assim gerando uma sociedade mais organizada, uma sociedade com padrões sociais que respeitem as limitações de outros indivíduos. E, por fim, enfim. Continuando, aqui já terminando já, temos algumas questões para que a gente possa refletir. Por exemplo, quais são os seus problemas cotidianos? Depois da gente ver essas questões sociais, depois da gente ver esses problemas aí que foram discutidos até agora, e nós? Quais são nossos problemas cotidianos? Enfrentamos problemas? Enfrentamos dificuldades? Quais são essas dificuldades? Né? E não só quais são essas dificuldades, mas por que essas dificuldades são originadas? Porque essas dificuldades elas são criadas. Né? O ambiente em que vivo, ele propicia certos comportamentos e atitudes. O ambiente em que vivo nos leva a criar nossos próprios padrões. Né? A sociedade influencia demasiadamente o indivíduo dessa forma. Né? Então,
continuando ainda sobre essa questão, se há esses problemas, né? Por que há? Como enfrentá-los? Como procurar solucioná-los? Né? Obviamente que quando nós tratamos de sociedade e de problemas sociais, nós de imediato atribuímos e jogamos toda uma responsabilidade para a administração pública, nós atribuímos toda uma responsabilidade para governantes. Mas, pessoal, convenhamos, os governantes que nos representam estão lá, mas antes de irem governar, antes de irem representar o povo, eles eram cidadãos normais, né? Que aprenderam toda uma padronização, toda uma cultura, né? Assim como, por exemplo, qualquer um de nós poderíamos, né, se tornar político, qualquer um de nós poderíamos se tornar representante do povo. E como seria a nossa atitude lá? Faríamos diferente, né? Então, são questões para que possamos pensar, né, a respeito da probabilidade desses problemas sociais aumentarem ou diminuírem. Né? Eu, particularmente, eu vejo apenas a questão educativa como forma de solucionar muitos dos grandes problemas enfrentados pela sociedade atual. Né? Outra questão aí, quais são as questões que mais lhe preocupam? Você se preocupa com o quê? Nós nos preocupamos com o quê? Com a saúde, para garantir, né, o bem-estar físico das pessoas. Nós nos preocupamos com a educação, que vai se refletir, né, numa melhoria de uma sociedade futuramente. Nós nos preocupamos com a segurança pública. Nós nos preocupamos, né, com questões pessoais. Porque, convenhamos, certos problemas podem ser evitados quando nós atribuímos uma base. Por exemplo, sociedades como, por exemplo, Dinamarca, elas têm lá um nível de violência bem baixo. Mas por que será? É porque tem um número maior de policiais na rua? É porque tem um número maior de prisões? Não. É porque investiram muito numa educação e a sociedade aprendeu a lidar, né, com certas questões. Então, a violência diminuiu. Consequentemente, isso foi resultado de uma educação. Então, percebam que quando se investe em um ponto específico, pode futuramente solucionar outros. É claro que essa questão ela não é solucionada de um modo imediato, né? Requer anos, requer muitas vezes décadas para que isso aconteça. E aí essa última questão diz assim: será que essas questões têm a ver só com o seu comportamento individual, com suas atitudes ou com seu modo de ser? Né? Esses problemas que eu pedi que refletisse, tem a ver com o quê? É particular? É social? Né? Se é particular, qual a origem? Por que existem? Se é social, qual a influência que isso exerce sobre você, sobre nós? Porque deve ter, né, uma questão social aí. Mas, enfim, são questões para se pensar, são questões para se refletir, que eu acho extremamente importante pensar a respeito desses problemas sociais. Afinal de contas, vivemos numa sociedade e precisamos, né, pensar sobre problemas sociais para que compreendamos, né, a origem e, uma vez compreendendo a origem, possamos trabalhar para amenizar certos padrões, né, que estão erroneamente alocados na sociedade. Enfim. Então, todas essas questões foram tiradas do livro Sociologia para Jovens do século XXI, né, e vocês podem acessar, podem rever todo esse material lá. Tudo bem? Então, espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês possam ter compreendido aí essas reflexões e vou disponibilizar esse material para vocês. Né? Podem lançar perguntas lá que eu irei responder. Vou deixar também uma atividade lá no portal para que vocês possam resolver posteriormente. Tudo relacionado a esse material, tudo relacionado a essas reflexões que nós acabamos de fazer aqui. Tá certo, pessoal? Então, obrigado
E, se Deus quiser, posteriormente, né, estaremos juntos novamente. Tudo bem? Então, um abraço para todos e até mais.